Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A satisfação é toda nossa de estarmos aqui, podermos trocar essa experiência com vocês. Hoje nós vamos falar sobre educação nutricional em diabetes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, gente, então, assim, para quem não me viu ontem, não me conhece, eu sou nutricionista, mestre em educação em diabetes. Eu sou a Débora Boni, faço parte da equipe do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa desde 2005, há 17 anos. A gente faz um trabalho de educação, né, junto com a equipe toda, que é uma satisfação muito grande, a equipe sempre crescendo, né, renovando. A Amanda, nossa parceira nova aí, que está com a gente desde este ano, né? Iniciaremos aí com essa parte de nutrição, porque quando a gente estuda, né, o diabetes, a gente percebe que tomar um remédio, né, até aplicar insulina, chega a ser mais fácil para os pacientes do que lidar com o dia a dia da alimentação, né? A gente escuta muito essa história, né, de que o mais desafiador do tratamento é lidar com a alimentação. Meu nome então é Luciana, eu sou endocrinologista e trabalho na Santa Casa em conjunto com toda a equipe, essa equipe maravilhosa aí que a gente tem. Sou mestre em educação em diabetes, né? E realmente é um tema muito apaixonante, porque a gente vê que a gente consegue mesmo ajudar as pessoas a terem um tratamento e uma vida melhor, né? Então, realmente é muito legal e a gente está com a oportunidade, né, de estar trazendo essa celebração, essa comemoração, assim como a gente tem trazido o nosso programa de educação em diabetes, né, que antes era mais restrito apenas aos nossos pacientes da Santa Casa. A gente ter conseguido ampliar isso para mais pessoas é muito legal, a gente fica muito feliz mesmo. Ei, gente, boa noite. Eu sou a Amanda, eu sou nutricionista desde 2014. Eu trabalho com foco no comportamento alimentar desde 2015. Esse ano, eu entrei para a equipe lá da Santa Casa, do Ambulatório de Diabetes Tipo 1. O objetivo do nosso trabalho lá é ter um acompanhamento mais de perto para alguns casos que precisam de uma atenção especial, porque o diabetes é um fator de risco também para alguns, não nem sempre transtornos, mas algumas complicações em relação à forma como a gente lida com a comida. Então, a ideia é a gente ter esse acompanhamento para somar com o trabalho que já é feito há tanto tempo lá, né? Exatamente, e é enriquecedor. Desculpa, gente. Então é enriquecedor mesmo a gente conjugar, né, especialidades. Então a Amanda veio com esse know-how todo aí, né, sobre a questão do comportamento alimentar, nutrição comportamental, que hoje está sendo tão, né, utilizada de uma forma assim com os resultados tão interessantes, tão impressionantes. Então assim, além dessa educação toda de entender, né, sobre alimentação, não adianta a gente entender, como a doutora Janice tem feito todo café com diabetes, eu escuto um pouquinho, porque mesmo tendo, né, um tempo de trabalho com diabetes, a gente precisa, né, se aplicar, né, esses conceitos para a gente, né? E a gente sabe que no dia a dia, às vezes o que fica lá é o que a gente pode trocar, né? É a facilidade alimentar, a atividade física vai deixando de lado, são os hábitos de vida. Então, quando a gente fala de escolhas, né? É o que o diabetes mais demonstra para que a gente, dependendo das nossas escolhas, a gente pode ter um futuro brilhante ou não, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então não é só teoria, a gente tem que também ter formas que esse paciente consiga fazer essas mudanças de comportamento, que é o que a nutrição comportamental está fazendo para a gente agora, né? Que mostrando assim, é fácil, gente, fazer 100% da dieta. Vocês podem colocar aí, quem é que acha fácil fazer 100% da dieta? Porque eu sou nutricionista há bastante tempo, desde 2004, tenho diabetes há 27 anos e eu não achei esse 100% ainda. Então é bem complicado, né? Então é por isso que eu falo que eu sou a rainha da contagem de carboidrato, que eu quase coloco um manual debaixo do braço, como se fosse a minha Bíblia, porque a contagem de carboidrato foi a nossa carta de alforria, né? A gente tinha aquela culpa na cabeça da gente toda vez que ia no endocrinologista, toda vez que ia fazer um exame, que, não, porque eu comi tal alimento, ou porque eu comi uma pizza com minha família, porque eu fiz A, B e C coisa diferente, eu tenho que ser punida porque eu não fiz o tratamento. Antigamente, né, era muito comum, né,
imagino que você deve conhecer muito isso dos endócrinos, né? Conversa dos endócrinos antigamente era assim, chegava-se com um exame ruim, o que a gente escutava? O que você fez? O que você comeu? O que você está comendo? A culpa, na verdade, sempre era do paciente. A maioria das vezes, o tratamento que não estava adequado, né? Então, a culpa não era do profissional de saúde. Na verdade, ninguém tem culpa. Tem que conjugar. Como é que a gente vai melhorar, né? Ó, não está legal. O que a gente está fazendo hoje que está funcionando e o que não está funcionando? Vamos fazer de outra forma. Né? Então, assim, eu acho que a contagem de carboidrato fez essa mudança também de vida para a gente não ficar o tempo inteiro com aquela carguinha da culpa nas costas. E aí a gente teve as escolhas de vida vão ser agora com mais facilidade, né? Não é com aquela culpa toda. Né? Então, quando a gente entende melhor todo o processo, né? Que é um pouco do que a gente vai falar hoje com as necessidades maiores para a gente entender da nutrição em diabetes, para a gente poder fazer um bom manejo do tratamento, a gente consegue guiar melhor, né? Então, você já escutou muito isso, Lu? Nos consultórios de endócrino? Demais. Ainda escutamos. Escutamos, né? Infelizmente, isso aí não ficou no passado só não, gente. Ainda escuta. Ainda tem muita gente. Então, assim, mesmo às vezes com tratamento inadequado, né, independente aí do tipo de diabetes, né, às vezes, muitas vezes a gente ainda escuta, tanto da parte do profissional quanto da parte do próprio paciente, né? O paciente ainda a pessoa com diabetes ainda se culpa muito, né? Então, o exame não tá legal, mas é porque eu tive 2 aniversários. É porque foi, né? Assim, é o ano inteiro, né? É porque foi Natal, é porque foi Ano Novo, é porque é Carnaval, é porque é Páscoa, é porque é São Hoje João, e assim vai, tem que se né? E assim vai. casa, porque cada hora tem um feriado, cada hora tem uma festa, cada hora tem um motivo. Então, Exatamente, a vida está acontecendo, né? A exatamente. vida está acontecendo. E acho que esse tipo de culpa é que justamente a educação nutricional vem para tirar, né? Às vezes a gente até fala com o paciente, mas precisa passar com o nutricionista. Eu não vou passar com o nutricionista mais, porque vão me passar um cardápio que eu não vou seguir, né? Então, assim, até a própria pessoa fica às vezes meio desacreditada, né? E claro, óbvio, o plano alimentar ele é importante, sim, ele serve, né, para nortear grande parte do tempo, mas a vida também não está parada ali. Exatamente. E aí vem a questão da educação nutricional. Se a pessoa não tem educação para poder flexibilizar aquele plano, realmente a coisa fica difícil. Exatamente. Tem até do André. Eu vivo como se estivesse pagando pena. Estou quase parando de comer. Então, é isso que a gente quer tirar, né, da cabeça das pessoas que têm diabetes. Não tem que pagar pena, né, gente? E às vezes a gente teve, né, eu vou abrir para a Amanda falar também, mas só abrindo aí um gancho, que é muito comum, assim, muitas pessoas com diabetes, às vezes não vão mais no nutricionista, foram uma vez, ou às vezes não vão, por vários motivos, né? Às vezes tem uma questão de até financeira, né? Porque os especialistas às vezes são mais caros. Ou, por exemplo, foi na nutricionista e não tem nenhuma especialidade de diabetes, não sabe nada sobre a situação daquela pessoa, sobre essa questão que não precisa ser tão restritiva, então sai de lá da mesma forma que entrou, né? Com aquele tanto de restrição nas costas, e até pior às vezes, né? Ou às vezes, igual a doutora Luciana falou, muitas vezes pega um cardápio e fala assim, para que eu vou pegar um cardápio se eu sei que eu não vou conseguir seguir 100% daquele cardápio? É o que eu falo com todos os meus pacientes. Não precisa de fazer 100%. Você tem que ter um roteiro de alimentação saudável para se encaixar da melhor forma, né? Não completamente, mas vai se encaixando, criando alternativas. Mas se não der para se encaixar em tudo, ajusta. A gente está aqui para ajudar, né? Para poder fazer esse ajuste. Né, mãe? Então, assim, comportamental, a gente vai ajustando isso aí também, né?
É bem isso que vocês falaram, e a gente vê dois extremos. Tem aquelas pessoas que vão, eu não vou conseguir fazer isso, então deixa de lado, aí não faz tratamento nenhum, e realmente os exames não vão ficar legais. E a gente tem também um outro extremo daquelas pessoas que são extremamente presas ao que foi passado. Se eu fizer isso aqui certinho, eu não como nem uma grama a mais porque minha glicemia vai dar errado. Eu vou medir, meu exame vai alterar. Aí a gente vai tentando flexibilizar, tentando ver com a pessoa por onde ela pode começar. Qual refeição? Qual que é a sua dúvida? Por quê? Precisa partir de algum ponto, né? E 100% é muito difícil mesmo. Quase impossível. E realmente não é isso que a gente quer, né, gente? A gente quer que as pessoas sejam felizes. É interessante que, assim, uma vez um paciente falou assim comigo: meu endócrino quer que eu utilize bomba de insulina. Tá, mas você gostaria de usar bomba de insulina? Por que ela te indicou isso, né? Como que foi? Não, eu não quero usar bomba de insulina. Não, então tudo bem, mas como é que está seu controle? Quando a gente percebe o controle, tá lá um 7,1, 7,3, às vezes um 6,8, 7,2, ficava girando em cima do 7. E às vezes você começa a pensar assim, gente, será que aquela pessoa que não está aceitando bem aquele tratamento ainda, pode ser que daqui para frente ela aceite melhor. Será que esse 0,1 do 7,1 vai fazer tanta diferença na vida dessa pessoa? E qual que é a qualidade de vida que essa pessoa está querendo, né? Que está precisando? Por exemplo, até a questão de uma restrição alimentar maior. Por que você não tira o seu pão, por exemplo, de todos os horários? De manhã, come uma panquequinha de banana, ou os ovos mexidos. À tarde, por exemplo, tira o pão e começa a comer só uma fruta com iogurte. Aí você começa a pensar, se o 7,1, será que é o pão que é o problema? Será que mudar tanto assim um hábito alimentar, restringir tanto, vai fazer uma qualidade de vida melhor ou maior? Se a gente começar a observar que sim, essa pessoa pode melhorar muito a qualidade de vida, ou não vai fazer diferença nenhuma, se fizer para piorar, não justifica, né? Então, tem algumas coisas que não justificam tanto, né, gente? Então, a gente precisa realmente buscar aquela perfeição. Eu não posso passar dos 150. Minha glicose bateu no 180 lá no sensor, de vez em quando ela vai para 200. Nossa, então eu não posso comer pão. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos de acima de 70% dentro do alvo, a gente não precisa de 100%, não. Até porque 100% pessoa que não tem diabetes. Mesmo assim, pode ser que tenha Olha lá, alternativas. né? Olha lá. Então, E assim, olha no lá. meio de tudo isso, né, gente, a gente tem que saber flexibilizar a alimentação, as nossas metas, a contagem de carboidrato, nós vamos falar também. Né? Então, na verdade, tudo isso vai ter variações. Aquela precisão enorme da contagem de carboidrato. Eu preciso saber exatamente a grama, aquele alimento que eu vou comer fora de casa. É claro que você não vai saber, você vai estimar. E tá tudo bem, né? Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Mas a gente vai lá e corrige e a próxima vez nós vamos acertar, né? Tentativa e erro também. Né? Então, a Bem nutrição assim. bem assim, né? Quando a gente entende todo esse processo, toda a educação nutricional em diabetes, a gente começa a lidar com essas variações de forma mais leve, mais tranquila, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, Lu, sobre o acesso dos seus pacientes, que eu queria que a gente vai falar também, vou passar para a Amanda falar depois de você, sobre o acesso dos seus pacientes à nutrição, por exemplo, desde o diagnóstico, qual a história que você percebe? Ô, Débora, eu percebo o seguinte: o acesso vem melhorando, mas ainda longe, muito longe do ideal. Então, muitas vezes, o que a gente vê? A gente vê um anseio, uma preocupação grande na fase ali logo pós-diagnóstico, né? Dali a pessoa, né? Eu acho que a gente vai falar né, desse processo mesmo da educação nutricional para uma terapia nutricional para diabetes, mas eu acho que nesse início são orientações realmente bem básicas que a pessoa precisa receber, né? E eu vejo que isso se perde com o passar do tempo. A pessoa se perde.
E acho que principalmente nos momentos que ela mais precisa, né? Então, em geral, o paciente, pensando no paciente com diabetes tipo 1, por exemplo, né? Que tem uma fase pós-diagnóstico, onde muitas vezes ele entra no que a gente chama de lua de mel e a glicose fica ali mais tranquila, né? Um período de menos trabalho com a glicose, que a gente fala que é um período muito legal para se envolver com a educação, né? Então, nesse momento, muitas vezes, até com o susto do diagnóstico, o paciente consegue ter algum acesso a algum profissional da nutrição. Não todos, obviamente, né? A gente está num país também muito desigual, e isso, se a gente for pensar dentro do SUS, também muito diferente, né, de fora do SUS. Então, às vezes, ele consegue ter um acesso nesse momento e depois a coisa se perde, justamente no momento onde, né, a glicose começa a dar mais trabalho, que é o momento onde ele deveria estar muito embasado já nesses conceitos para conseguir lidar com as outras todas as coisas que vêm, né, eu sinto que a coisa se perde. Outro ponto que eu tenho tido muita dificuldade, né, mesmo contando já com profissionais que sei que são extremamente capacitados, né, quando a gente tem um paciente, por exemplo, que não consegue ir na nutricionista que a gente direciona, porque o paciente com diabetes ele precisa de uma nutricionista, né, especialista em diabetes, aí a gente vê grandíssimas dificuldades, mesmo que o paciente tenha acesso ao nutricionista, né? Porque aí a gente vê muitas vezes restrições desnecessárias, às vezes uma orientação que você esperava que precisaria ser feita ali realmente não consegue ser feita, o paciente não consegue entender. E aí a coisa se complica, né? Isso falando do paciente que tem acesso, porque muitos realmente não têm acesso, basicamente nenhum. Né? O que a gente vê, por exemplo, no SUS, nas unidades básicas, na verdade, vai ser do paciente. Claro, a coisa vem ali muito mais voltada para o diabetes tipo 2, porque é a maioria dos pacientes, né? Mas, assim, algumas reuniões de grupo, muitas vezes, e quando consegue, né? Quando consegue. Então, essa é a realidade que eu acho que é hoje, né? E até queria saber de vocês, né? Não só como profissionais, mas como pacientes também, como que foi isso para vocês, assim? Eu Como vou é deixar. que descobriram? Como é que foi? Oh, nós já faz bastante tempo, eu não lembro em detalhes, mas eu lembro que, assim, demorou anos, muitos anos mesmo, tipo assim, depois de 10, quase 10 anos depois, porque nos primeiros anos as orientações são todas com os médicos, né? E, infelizmente, há alguns anos atrás, a gente não estava tão evoluído no quesito de contagem de carboidratos. Então, era aquela coisa de corta isso, não pode comer aquilo, não pode comer nada. E aí, quando conseguir ter acesso ao nutricionista já é como se já tivesse tudo enraizado. Então foi difícil desestruturar todas essas informações que foram passadas, mas hoje eu sei que os profissionais faziam o que eles têm em mãos. A mesma coisa da nutrição hoje. Quando a gente forma, não tem como ser especialista em todas as doenças. Tanto que a gente escolhe um caminho a seguir. Só que, por exemplo, na atenção básica, o nutricionista que está lá, ele atende todo mundo que chega. Então, não tem como ele conseguir fazer uma coisa personalizada para todo mundo. Por isso que a gente tem os centros. E hoje, assim, estamos caminhando. A Débora andou para que a gente pudesse correr, porque hoje a gente tem acesso a muita informação. Só que antigamente não era assim. Então, a tendência é que daqui para frente as coisas melhorem ainda mais, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, vou contar um pouquinho da minha história aí com o acesso, né? Tenho diabetes desde 1995, né? Eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, de lá para cá, mudou, assim, é um outro mundo, né? Completamente outro mundo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, tinha no máximo produto diet, que a gente antigamente achava que a vida de quem tem diabetes é procurar produto diet, né? Então, tinha uma marca de chocolate que chamava Diate, que hoje em dia existe ainda, né? Melhorou bastante, não era muito gostoso na época, mas era o que a gente tinha. Era horrível. Era bem, era
falar, porque assim, era que tinha, né? Então era a marca do meu coração, que era que tinha. Então, hoje, eu já experimentei novamente, eles melhoraram muito o sabor. Claro que veio uma mudança completa aí de lá para cá também nos tipos de adoçantes. Então, é claro que até os produtos Diet mudaram muito, né? Os tipos de adoçantes melhoraram, tiveram aí uma parte de ser mais naturais também com o tempo, com menos química. Então, tem muito recurso hoje em dia para os produtos Diet também, atualmente. E antigamente tinha a tal de Diet Coke, né? Diet Coke, que é a Coca Zero, que também mudou já a formulação da Diet Coke, que era igual um remédio, era horrível, mas era o que tinha também. Então, assim, como que achava isso? Quase em lugar nenhum, né? Você ia no supermercado, não achava nem refrigerante zero, pra vocês terem uma ideia. Na verdade, não era zero, era diet, né? Então, não se achava nada. Como que era a parte nutricional? Não existia. Nutricionista não tinha essa coisa de mandar para nutricionista. A gente ia no endocrinologista, todo diabético tipo 1 tem um endócrino, né? Pelo menos deveria ter. A diabetes tipo 2 nem todos, né, Lu? Na hora que você estava falando, eu fiquei pensando em te perguntar um percentual de pacientes seus que têm nutricionista, né? Provavelmente, assim, tipo 2, talvez nem 50%, né? Não sei. Mas, assim, tipo 1, a maioria acaba indo em algum momento da vida, mas mesmo assim não são todos ainda, né? Aquela questão do acesso, a questão de... Depende realmente da questão de renda também, né? Então, tudo isso faz muita diferença. Então, se a gente pensar em percentual, ainda está, né, baixinho de quem tem acesso a nutricionista. Então, assim, de lá para cá, foi minha vida. Endocrinologista passava orientações básicas, um cardápio padrão, né? Uma ideia. E eu acho que, assim, começou a falar-se de contagem de carboidrato com o passar do tempo. Eu lembro que o endócrino falou comigo assim uma vez: quantas colheres de arroz você quer comer? A gente você pode comer quanto você quiser, você quer 10? Aí, por exemplo, ele pensava que ele ia jogar mais insulina, né? Só que não tinha esse parâmetro ainda de quanto que eu precisava, de quantos gramas, né, para uma unidade. Então, isso começou a ser falado mais depois dos anos 2005, né, aqui em Belo Horizonte. Então, eu formei em 2004, não tinha nada, né? Não tinha nenhuma nutricionista que fazia contagem de carboidrato. Em 2008, nós fizemos o primeiro manual da Santa Casa, né? E começamos a disseminar um pouquinho, como a Amanda falou, né? A gente começou a engatinhar para a gente poder correr um pouquinho agora, né? Então, graças a Deus, isso vem sendo, né, disseminado, e hoje eu fico assim, grata de ver cardápios de nutricionistas, que às vezes vem paciente para mim, eu vejo os cardápios com as metas de carboidrato, com tudo isso já. Muitos nutricionistas que eu nem conheço, então às vezes não são os famosos mais na área. Tem muita gente trabalhando legal demais, gente. Tem muita gente trabalhando com contagem de carboidrato atualmente. Agora, se o seu nutricionista não trabalha ainda, não tem ideia, muda, troca mesmo, se você tiver a possibilidade, né? Ou então se eduque, né? Como eu já sempre falo, se você não tem acesso ao nutricionista que saiba, se eduque, que seja nos nossos cursos. Nós temos o Conte Kerbs, né, que também é da página. Vocês podem entrar no link da bio também, que sempre está lá para fazer o curso sobre contagem de carboidrato. Então, a gente sabendo, a gente cobra do nosso médico, né, para eles ajustarem a melhor forma do nosso tratamento. Te interrompendo, Débora, não só a pessoa com diabetes se eduque, né, mas convida o profissional para se educar também, né? Exatamente. Às vezes o paciente é uma força motriz para a gente, quando a gente tem um caso mais desafiador, né? É uma super força motriz. Então, aquela pessoa precisa, eu preciso saber, Exatamente. né? Bem, isso é muito legal. De repente apareceu um hipoparatiroidismo, a gente vai lá e estuda de novo. Então, tem várias coisas, né? A gente fica só numa linha, trabalho assim, quase 90% dos meus pacientes são diabéticos. Às vezes, quando aparece coisa diferente, nos faz estudar, né? Isso é muito bom também, né? Então, busca isso do seu médico, do seu nutricionista, né? E é muito importante. Então, assim, a gente vê que o acesso é melhorado, mas ainda não é todo mundo, mas a gente tem que buscar. Se você acha que não sabe tudo o que você precisa sobre educação nutricional em diabetes, está passando dificuldades no seu dia a dia, no seu controle, sem entendimento do que está acontecendo, e seu médico não consegue ajustar só com as medicações, as insulinas, tá difícil de entender? Busca mais, né? Procura um profissional, busca mais entender essa educação nutricional.
E aí a gente vai começar assim pegando os principais ganchos, né? Então, eu queria que a Amanda nos ajudasse aí, falar um pouco o que é contagem de carboidrato, o que a gente conta carboidrato, né? Então, na verdade, fala um pouquinho sobre isso para a gente, Amanda, por favor. Então, os alimentos eles contêm nutrientes. O carboidrato é o que mais modifica a nossa glicemia. Por isso que é o grupo que a gente tem maior atenção com eles. Só que assim, para começar a contar, a gente precisa ser orientado, o médico precisa fazer a prescrição. Quando a gente começa a estudar sobre o assunto, você vai perceber que, ó, os alimentos são divididos em grupos. O grupo de carboidratos é o maior grupo. Se é o grupo que eu mais consumo, então faz sentido eu tentar entender o que acontece e ver o quanto de insulina eu preciso usar para cada alimento que eu vou consumir. Ficou claro? Ficou claríssimo. Então, na verdade, o mais importante, né, que a gente tem que entender é que nós temos macronutrientes, que são nutrientes energéticos, né, carboidrato, proteína e gordura, e alguns afetam mais a glicose e outros não. Então, por que a gente fala tanto de carboidrato? Exatamente porque ele é o maior determinante da glicose após a refeição, né? Então, ele afeta a glicose diretamente na hora que você come. Então, na hora que você come, ele já está subindo a glicemia. Para quem usa sensor, já vê, né? Qualquer pouquinho de carboidrato que a gente come já começa a alterar a glicemia. Se você não tiver ajuste do tratamento para comer esse carboidrato, vai subir, né? E não é que a gente não pode comer uma fruta, né? Porque muita gente às vezes fala assim: ah, mas eu como uma banana, ela sobe muito para mim. Será que o problema é a banana mesmo? Ou será que seu tratamento não está ajustado para aquele tanto de carboidrato que a banana tem? Né? O problema não é a banana. Se você precisar de uma insulina para aquela banana ou para aquele alimento que seja a mesma quantidade de carboidrato da banana, que seja uma fatia de pão integral, que seja um iogurte. Só que aquele horário ali, você come a banana e coloca a culpa na banana. E muitas vezes você trocou pelo morango, mas é porque o morango tem lá, por exemplo, menos carboidrato e deu certo. Mas será que todas as nossas ações para tratar o diabetes tem que ser pensando em retirar e não ajustar? Né? Porque se eu tirar, vai melhorar mesmo. Mas aí eu gosto da banana e vou ficar sem ela. Tudo bem para você? Para mim não está tudo bem, não. Eu fico feliz com Para mim também não. eu tenho banana com brigadeiro, com pão integral, com iogurte. Então a gente tem que ter diversidade, né, gente? Diversidade de alimentos no nosso prato, né? No nosso café da manhã. Não precisa viver só de ovo mexido. Eu vejo hoje em dia gente que eu atendo comendo só ovo de manhã, porque fala-se que de manhã não pode comer muito carboidrato, que tem muita resistência à insulina. Sim, tem mesmo. Mas será que eu tenho que viver só de ovo ou eu posso ajustar um tratamento para comer alguma coisa? Ah, mas eu não gosto que ele sobe muito. Então, beleza, vamos comer só uma fatia de pão, só uma fruta junto, não precisa ser duas fatias. Então, isso tudo a gente vai ajustando conforme a necessidade, né? Mas não é cortar, né? Eu percebo que muita gente está cortando, aí chega nos consultórios, agora é sem pão, sem arroz, sem batata, e eu já não como esses alimentos, então nem precisa colocar. Mas será que tá Sem dando fruta, certo? né? Oi? Tem fruta, às vezes, né? Ah, não, fruta eu só como abacate e coco. É, Às vezes a gente vê. e assim, no máximo um berry, né? Uma gente, não, pelo amor de Deus, é lindo isso a gente entender que isso faz menos efeito na glicose. Em alguns momentos eu vou usar estrategicamente, mas não para viver sem as outras frutas, os outros alimentos, os outros legumes. Como falar que alimento de verdade? Alimento de verdade, arroz, feijão, alimento de verdade, gente. Vai falar que arroz, feijão de verdade é natural, completamente natural. Nós temos que comer alimentos sem carboidrato, sim. Carboidrato afeta a glicose, sim, mas nós temos insulina e tratamento para isso. Nós temos aí várias medicações para diabetes tipo 2. Nós temos exercício físico que vai ajudar a gente também. Então, tem vários tratamentos de acordo com cada tipo de diabetes, né? Então, existe todos esse. Deixa eu ver se eu acho que a Janice quer entrar aqui. Deixa eu ver. Não, acho que não. Bom, então, na verdade, assim, nós temos vários tipos de tratamento e isso é importante a gente conjugar com cada plano alimentar, né? Cada hábito alimentar.
Então, a contagem de carboidrato, gente, só simplificando um pouquinho mais, é o tratamento nutricional, que existe uma estratégia para contar os gramas de carboidrato. Então, quando a gente compara um alimento com o outro, a gente pode, por exemplo, comparar uma fruta com uma colher de açúcar. Isso tudo tem a mesma quantidade de carboidrato. Se eu tomar um líquido com uma colher de açúcar, tem o mesmo tanto de carboidrato de uma fruta, então eu precisaria de mesma quantidade, né, de insulina ou de um tratamento. O meu corpo, por exemplo, se produzir insulina, é a mesma quantidade que ele vai precisar. Às vezes a pessoa acha, né, que vai, nossa, vou ter um pico de glicemia muito maior, mas se você não tiver a fruta e tomar um cafezinho com açúcar, vai ser o mesmo tanto de insulina que seu corpo vai desprender, gente. Então, não precisa ter este medo todo do açúcar também, né? O problema é concentrar carboidrato numa refeição só. Não é mesmo? E o problema também que eu percebo muito é que as pessoas demonizam alguns alimentos. Aí na hora que a gente fala, não, não tem problema, mas como assim? Não, não precisa, eu não como isso não. Na hora que você vai investigando, a pessoa tem medo de comer e aumentar muito a glicemia. Mas você tem insulina, para que ter medo? Exatamente. É claro, né, gente, que a gente está falando isso num contexto muito geral, mas obviamente tem momentos específicos, né? Uhum. E até assim, eu acho legal vocês, né, dentro aí da parte da nutrição, explica para o pessoal um pouquinho, assim, né? A gente fala muito de contagem de carboidrato, mas a questão é que é um processo até a contagem propriamente dita, né? Eu digo porque às vezes eu recebo pacientes no consultório, é, quero fazer contagem de carboidrato. E aí você vai ver, falta tanta coisa de base que às vezes a contagem entra e atrapalha tudo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é legal as pessoas terem essa ideia de que a contagem é um processo. E, obviamente, a contagem, um ponto que eu acho que é legal também, a contagem, ela traz, sim, uma liberdade, né? Uma possibilidade de variar, de trazer variedade mesmo ali na alimentação. E a gente está acostumado a pensar sempre só para mais, sempre só para comer o bolo de aniversário, sempre para comer a pizza no final de semana, sempre, né? A gente está acostumado a pensar só para mais, mas e o paciente que usa insulina e precisa emagrecer? E quer emagrecer, Exatamente. né? Então, às vezes é para menos, ou aquela pessoa que aquele dia ali a refeição foi um pouco, às vezes até um pouco mais corrida mesmo, e não deu tempo de comer tudo que estaria ali no plano, Até né? porque a gente não tem a mesma fome todos os dias, né? E se eu sei o quanto eu vou contar ali, eu consigo ajustar a dose para aquela refeição. É muito importante a gente para todos, né? A gente sabe que 90% das pessoas com diabetes são diabéticos tipo 2. Nós temos duas pessoas aqui com diabetes tipo 1, então na hora que a gente começa a falar que ajusta a insulina, gente, insulina rápida que se ajusta à quantidade de carboidrato que a gente come. Então, Tem isso até gente perguntando aqui se diabetes tipo 2 pode ter é contagem. Esse é outro papo que eu acho que é muito interessante bom. a gente falar um pouquinho. Exatamente. Então, na verdade, gente, só para a gente entender, contagem de carboidrato tem dois métodos: um método de substituição e um método de gramas. O método de substituição é aquele método que qualquer pessoa com diabetes pode fazer. Eu tenho uma quantidade de carboidrato fixa no meu plano alimentar, que é de acordo com o meu tratamento. Então, vamos supor que a pessoa usa lá 2 glifage, ou usa um Xigdu, usa quase vários tipos de medicações que existem para diabetes tipo 2. Não usa insulina. Então, como que essa pessoa faz contagem de carboidrato? Ela vai no nutricionista, esse nutricionista vai calcular a necessidade de carboidrato que essa pessoa tem de acordo com o hábito alimentar dela, né? Que essa quantidade de carboidrato pode ser variável. Variável quanto? As diretrizes mostram que a gente precisa, em média, 45% a 60% de carboidrato na dieta. Isso de acordo com as nossas calorias totais, né? Então, se eu gasto, vamos supor,
2.000 calorias e eu quero emagrecer, eu vou comer 1.500 calorias, mas meu tratamento, igual a Luciana falou, meu tratamento estava ajustado lá para comer o que eu estava comendo, 2.000 calorias. De repente, eu começo a reduzir a quantidade de alimentos e não ajustei o tratamento. Eu preciso de ajustar ou a insulina ou a medicação se eu começar a comer menos, né? Porque às vezes eu posso começar a ter hipoglicemias. Então, além dessa questão de a gente ter que ajustar para um plano alimentar para emagrecimento, como ela falou, nós temos também as metas de acordo com os hábitos alimentares de cada paciente. E aí a gente vai ajustando, por exemplo, se a minha meta é, vamos supor, 30 gramas de carboidrato no café da manhã, um copo de leite e uma fatia de pão, por exemplo. Cada porção dessa, uma fatia de pão pode ter 15 gramas de carboidrato, um copo de leite também, uma fruta também e uma colher de açúcar também. Isso tudo é uma distribuição que pode ser trocada. Nós temos uma lista de substituição de alimentos que podem ser trocados. Então, a gente vai fazer as trocas não por calorias, mas por carboidratos. Então, para vocês terem uma ideia, uma fatia de bolo comum, né? Uma fatia de broa de fubá, um bolo de cenoura, uma fatia mais ou menos ali de um dedo, né? Daqueles bolos redondos, a gente tem mais ou menos 25 gramas de carboidrato nessa fatia, que é parecido com um pãozinho, 2 fatias de pão integral. Então, a gente pode comer uma fatia de bolo com açúcar? Pode. Para quem tem diabetes tipo 1, para todos os tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, pré-diabetes, diabetes gestacional. Então, isso é contagem de carboidrato. Eu estou trocando 22 gramas de carboidrato, 25 por os outros 25 do bolo, tá? Por que eu falei 22, 25? Porque os pães variam, gente. E não precisa ser preciso, não precisa ser só 25. 22 pode trocar por 25. A vida também na saúde não é tão precisa assim, né? A gente pode fazer trocas. Para vocês terem uma ideia, o método de substituição pode trocar alimentos entre 8 e 22 gramas de carboidrato, com a média sendo 15. Então, se eu quiser trocar um iogurte de 10 gramas de carboidrato por exemplo, 3 biscoitinhos maisena, que vão ter 12, posso também. Ah, mas o biscoito maisena tem açúcar. Não tem problema, a quantidade de carboidrato é similar. Então, esse é o método de substituição de carboidrato. E o mais importante é ter essas metas, né, Amanda? Como é que a gente acha essas metas? Conta para o pessoal aí. Eles têm como fazer sozinhos? Não, aí vão precisar de uma ajuda profissional, de um nutricionista, para poder avaliar o seu caso, ver quais metas que a gente vai usar, qual vai ser o ponto de partida, e a partir dessa conversa já consegue te explicar, educar em diabetes também, ver qual plano alimentar vai se adequar mais para o seu caso, ver o que você precisa. Hoje, como a gente tem muita informação na internet, muitas pessoas já chegam, eu já fiz isso aqui. Na hora que você vai ver, tem pessoas com diabetes tipo 2 que aí modificam muito o que eles estão comendo e esquecem da medicação e chega com muita hipoglicemia. O mesmo acontece no diabetes tipo 1. Então, a gente precisa ficar atento a isso porque o melhor médico é o paciente informado, mas tem que ter cuidado ao fazer essas escolhas também. Exatamente. Então, assim, a gente precisa, né, entender todas essas vertentes, né? Que é o que a gente mais fala de hoje em dia da contagem de carboidrato, é que quem tem diabetes praticamente não tem mais aquela restrição alimentar que tinha antigamente. É proibido comer açúcar para quem tem diabetes? Muito profissional de saúde ainda fala isso, né, Lúcia? Você escuta muito isso aí dos seus colegas. Demais. Né? Ai, meu Demais. Deus. É o tempo inteiro. Demais. E aí a gente tem que desmistificar, quem está trabalhando com diabetes tem que saber desmistificar, porque o paciente tem até medo. Pra vocês terem uma ideia, eu faço um plano alimentar, eu falo tudo que não tem nenhuma restrição, né? Claro que as pessoas têm que fazer boas escolhas no seu dia a dia, né? Porque eu não tenho restrição que eu vou viver de brigadeiro de bolo de aniversário. É claro que não, que vai. Então, a gente tem uma quantidade que a gente pode inserir num plano saudável, que normalmente é de 5% da nossa alimentação não pode passar no dia a dia de alimentos com sacarose, com açúcar, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí para não ficar extrapolando todos os dias. Mas é claro que no fim de semana que vai ter uma festa, vai passar um pouco, né, dessa quantidade. A gente tem, inclusive, nas diretrizes clínicas, mostrando que a gente pode chegar até 10% da nossa alimentação com alimentos que tenham sacarose. E isso não é errado.
É só a gente ajustar o nosso tratamento. Para quem tem diabetes tipo 1 e precisa de ajustar finamente carboidrato e insulina, precisa sim fazer ajuste. Não adianta a gente querer comer só aveia e suco de laranja, e pão integral, e só alimento bonitinho, integral, arroz integral, macarrão integral, e só alimento bonitinho, cheio de qualidade, cheio de fibra, e não ajustar a insulina. Eu falo, às vezes eu pego assim, cardápios lindos, mas com 80 gramas de carboidrato no café da manhã, porque está comendo várias frutas, com aveia, com pão integral, um suco de laranja, tudo junto. Lindo, todos os alimentos naturais, mas não vai dar certo se não ajustar a insulina, né? É. E a gente precisa trabalhar também que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Então, eu posso fazer escolhas no dia a dia, vai ter aqueles dias que eu vou sair do meu costume, do meu hábito, mas isso não vai afetar a saúde se for um ambiente controlado. Exatamente. É muito Até bom importante. sair. Faz parte sair. Exatamente. É saudável. É saúde mental, inclusive. Eu, inclusive, pacientes que, assim, que às vezes são mais restritos nessas contas, nessa loucura de que eu preciso fazer tudo certo demais, e eles não têm o controle 100%, não tem, às vezes, até o abaixo de 7, né? E, às vezes, essa loucura que fica, né, em cima de uma precisão exagerada, piora mais ainda. Então, assim, a gente precisa flexibilizar. Para quem faz uma boa contagem de carboidrato, ajustando dose, já está lá ajustado com o médico, sabe que brigadeiro não é o problema, gente. Você comer um brigadeiro de vez em quando não é o problema. Se eu comer um chocolate no meio do dia, não é o problema. O problema é se eu não fazer o meu tratamento, se eu não fizer. Então, isso Exatamente. é o problema. Às vezes o pessoal fala assim comigo, mas eu acabei de aplicar insulina no almoço. Vamos supor, um diabetes tipo 1 está lá fazendo um ajuste de dose de acordo com o tanto que come. Acabei de aplicar na hora do almoço. Uma hora depois eu resolvi comer. Eu belisquei 2 biscoitos. Aí eu não tomei de novo, né? Mas o que acontece? Você fez mais ingestão de carboidrato. O que você deveria ter feito? Aplicado? Aplicar. Então, aquele negócio, às vezes fica, né, uma coisa na cabeça das pessoas e não tem acesso, né, a perguntar a um profissional de saúde: eu posso aplicar outra insulina agora? Meia hora depois, uma hora depois da refeição? Se você comeu de novo e faz contagem de carboidrato conforme o que você come, você toma insulina, precisa aplicar de novo, né? Por isso que a gente fala para prever, né? Ah, vou prever se hoje eu vou ter uma sobremesa. Aí vai lá naquela recepção no fim de semana, a sobremesa não é junto com o almoço que serve, né? Geralmente é mais tempo depois. Provavelmente vai precisar de dois horários para aplicar, né? Uma para o hora do almoço e uma para o horário da sobremesa, caso você coma a sobremesa. Mas, Débora, eu posso comer a sobremesa? Pode, gente. O mais importante é monitorar a glicemia, né? Monitorar para ficar de olho se é o melhor momento de fazer isso, né? Então, assim, falando um pouco dessa flexibilidade alimentar que a gente tem, né, gente? Uma das coisas que é importante a gente falar aqui, que por mais que a gente possa comer de tudo atualmente, quem tem diabetes, né, gerenciar o tratamento dos carboidratos, tanto sendo com insulina ou pelas metas de carboidrato por refeição para fazer substituições, é muito importante a gente saber que líquido com açúcar também não é uma coisa recomendada, né? Isso aí realmente dá um pico na glicemia mais rápido. Claro que a gente controlando o minimiza, mas não é o que é recomendado mesmo a gente utilizar, né? Adoçar mesmo com açúcar nos líquidos. E acaba pegando um pouco desse carboidrato da nossa meta também, né? E que acaba que a gente come menos se tiver que utilizar o líquido com açúcar para manter aquela meta, né? Então, o ideal é realmente utilizar adoçantes naturais ou alimentos da forma mais natural, né? Mesmo sem adoçantes mesmo. Hoje, Inclusive, a bebida adoçada não é recomendada para ninguém. para ninguém, exatamente. Independente de diabetes ou não. Pessoal, para vocês terem uma ideia, tem até os estudos mostrando aí, né, que vários tipos de alimentos a gente não tem associação direta com obesidade e doenças crônicas, mas os refrigerantes e bebidas adoçadas com açúcar têm essa associação direta, né, com doenças crônicas. Então, independente se tem diabetes ou não, a gente precisa retirar os líquidos
açúcar mesmo, né? Do dia a dia, ser uma coisa constante, né? Refrigerante mesmo é algo que não precisa fazer parte da rotina, mas também, se é um negócio que você vai consumir uma vez ou outra, eu não vejo tanto problema. Porque a gente precisa pensar que sempre é para não virar uma constante, como todos os outros alimentos, né? Exatamente. E aí, a gente não pode ingerir nada de bebida alcoólica mesmo, Amanda? Conta pra gente como que é essa história. Então, a gente precisa pensar que, no contexto do diabetes tipo 1, a gente pode de tudo, mas não tudo. Então, eu preciso avaliar em cada caso o que que eu vou consumir, qual bebida alcoólica que eu gosto. Eu gosto mesmo, eu preciso consumir a quantidade e o mesmo ponto que a gente precisa avaliar no diabetes tipo 2. Faz sentido no contexto daquela pessoa ela consumir essa bebida alcoólica? Se ela consome, como que a gente pode manejar isso dentro do tratamento dela? Sim. Na verdade, assim, em relação à proibição, não existe proibição da bebida alcoólica, né? A gente sabe que existem recomendações de uso, né? Recomendações para não passar de uma quantidade máxima tolerada ali que a gente deveria tomar. É claro que a maioria das pessoas não concordam, né? Quem gosta de tomar uma bebida alcoólica, tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, não concorda muito com aquela uma taça, uma dose, né? Seria uma dose, uma latinha de cerveja, por exemplo, para cerveja, ou uma taça de vinho, mais ou menos 150 ml, por dia para mulheres e ou 2 taças para homens, tá? 2 doses para homens. Então, os homens sempre saindo ganhando aí, né? Se a gente está querendo igualar nossos salários, a gente deveria também igualar essa questão da bebida alcoólica. Não é tão direto assim, né? Porque a gente sabe que é questão de metabolismo, né? O metabolismo da mulher Uhum. é tão resistente ao algo quanto do homem, né? Questão de quantidade de massa muscular e tudo mais. Então, realmente, não é proibido, mas a gente tem que ter responsabilidades, né? A gente precisa observar realmente o quanto que pode estar fazendo mal. Então, essa recomendação seria uma dose para mulheres ou a 2 doses para homens. Então, a pessoa que tem diabetes, ela poderia tomar uma taça de vinho todos os dias se ela quisesse? Poderia. O recomendado não seria um vinho suave, né? Um vinho que tenha um açúcar. O ideal seria um vinho que seja um vinho seco, né? Um vinho ou tinto ou branco, tanto faz, né? A gente sabe em relação a antioxidantes, flavonoides, que são substâncias bioativas também que ajudam aí no nosso estresse oxidativo, né? De melhora aí da diminuição do envelhecimento precoce, né? A gente tem melhores no vinho tinto, mas que também seria uma boa opção o vinho branco, né? Então, assim, pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser um destilado, pode ser qualquer bebida alcoólica. Mas a pessoa tem que saber, tem que se autoconhecer, né, para utilizar isso. Então, é isso que a gente sempre gosta de deixar esse recado, né, Amanda? Se autoconhecer, monitorar, o que você acha? E o consumo consciente também, né? Porque às vezes a pessoa gosta tanto que ela não presta atenção no consumo. Começa a beber cerveja, então enquanto tá servindo ali eu vou tomando. Só que se eu me conheço e eu consigo perceber, ó, a minha dose, sei lá, é um copo, então eu vou aproveitar para esse copo durar mais. Vou sentir o sabor melhor da bebida. Porque às vezes o que acontece é que perde o limite. Começa a beber, só para quando termina o que tem disponível, né? É aquela história que a gente fala até da nutrição comportamental, né? Você tomar com atenção plena, né? Não é isso que a gente É. fala? Então, atenção plena, gente, nada mais é que você não ficar tomando igual o pessoal, né? Toma uma de uma vez. Gente, passou, já tomou, já passou aquele prazer para quê? Que prazer é esse de tomar bebida alcoólica? Isso não é prazer nenhum, né? A luta livre, É, cresceu, voltou, então, assim, tomar no gole, gente, isso aí não vai adiantar muito, só vai fazer a gente ficar bêbado mais rápido. Mas realmente, se você quer degustar a bebida alcoólica, é atenção plena, é devagar, um belo vinho, com uma alimentação gostosa junto, né? É um prazer muito gostoso. Tá conseguindo para falar? fazer valer a pena, né? Uma satisfação estar com vocês aqui.